aí, galera, tudo bem? Estamos aqui para o primeiro episódio do nosso podcast, o Pod do Grito. Hoje com uma convidada muito especial, a Natália, que é nossa professora de Sociologia aqui do colégio. Primeira pergunta é, quando você descobriu esse interesse por o feminino e a luta feminina, quando que surgiu essa vontade de conhecer esse espaço, essa parte do nosso mundo? Poxa, essa é uma pergunta muito boa, viu? Oi, gente, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite, inaugurar isso que sempre foi um sonho aqui pra gente, né? Criar um podcast. Obrigada, né? Por a gente ser pioneiro e também por ser uma mulher pioneira, né? Eu acho que isso tem também uma força entre meninas, entre mulheres, a gente criando aí espaço para discussão desse tema que às vezes não se discute. Então, essa é uma pergunta muito legal. Quando eu me descobri feminista? Essa é uma boa pergunta, né? A primeira pergunta é quando a gente se descobre mulher, né? Porque na nossa vida, às vezes, a gente sabe que é não ser homem. Por exemplo, meninas não podem fazer isso, meninas não fazem aquilo. E eu acho que a gente vai meio que na intuição desenhando quem a gente é como pessoa. Eu acho que foi na faculdade que eu comecei a perceber que as mulheres existiam, mas elas não só na experiência, né, mas que elas existiam no campo do pensamento e da teoria. Porque antes, desde do ensino médio, fundamental, o que eu conhecia de mulheres eram as princesas. Eu adorava princesas, mas as princesas sempre esperavam o príncipe. Isso para mim talvez era um pouco frustrante. Eu pensava até talvez, eu acho que eu quero ser menino, porque meninos correm, meninos pulam. E aí talvez o meu feminismo ele fosse talvez lá embaixo, inconsciente. Mas foi durante a graduação que eu tive mais repertório, quando eu tive aula no segundo ano com uma professora de história. E aí ela falava sobre a história das mulheres e também questionava onde não estavam as mulheres, né? Quer dizer, as mulheres não tinham interesse em ciência, em artes, porque as referências que eu tinha de mulheres quando eu era adolescente eram figuras que apareciam na história, como a Joana d'Arc, a Frida Kahlo, a Tarsila do Amaral, em momentos muito específicos, mas elas foram grandes nomes, né? Elas foram disruptivas na história. Mas eu me perguntava, será que não tem filósofa mulher? E aí foi desse momento em que eu comecei a questionar esse meu lugar. Se elas não estão, por que elas não estão? E como é que faz para elas estarem? Como é que a gente descobre onde elas estão? E foi mais ou menos por aí que começou essa busca que eu venho trilhando já há quase 16 ou 17 anos, porque foi no segundo ano da faculdade, numa disciplina de História, que eu descobri com a professora Lídia, beijo para ela, que é maravilhosa, né? Obrigada por me colocar nesse lugar, me lembrar que as pessoas, as crianças, os idosos, todos nós temos história. Os negros, todos nós temos história. A questão é quem está contando a história, quem é o narrador da história e por que ele não conta essa história. Então, eu acho que eu me descobri feminista aí, porque eu queria contar essa história e queria contar depois para as minhas alunas essa mesma condição. Eu acho que isso tem um pouco da história do desenvolvimento do pensamento do século XX. Quando as mulheres se entenderam como sujeitos históricos, ou seja, quando nós podemos falar de liberdade e essa liberdade vem com o movimento feminista, no início do século XX, eu acho que a mulher começa a se entender como sujeito. É até um pouco culpa do capitalismo das mulheres se entenderem como sujeitos, porque nós criamos a ideia de indivíduo. Essas mulheres, elas vão começando a reivindicar espaços. E não é só o espaço do voto, não é só o espaço do trabalho, é também o espaço de contar suas próprias histórias. E não que vai ser uma situação fácil, porque se contar a história na perspectiva de um narrador feminino é romper com um monte de histórias de um passado que silenciaram essas mulheres e que nos silenciam enquanto mulheres. Porque se entender como um sujeito da história, se entender que a sua avó é parte da história do Brasil, que eu sou parte da história do Brasil, e fazer história é isso, é se colocar como sujeito no mercado de trabalho, nas relações afetivas, né, e reescrever esses processos que são difíceis. E eu entendo, por exemplo, isso dentro da minha trajetória.
quantas coisas eu tive que reformular enquanto pensamento sobre tarefas domésticas, como é que funciona a divisão de 2 adultos funcionais dentro de uma casa, como é que se constrói uma família, como é que se torna uma professora, né, num ambiente. Então, todas essas coisas e todos esses lugares são negociados o tempo todo. E o negócio é assim, eu quero contar minha história e eu quero contar desse jeito. Então, eu acho que entender, né, que vieram pessoas antes de nós que fizeram parte e se colocaram como narradoras e que faz parte, a minha parte, a parte de vocês também se fazerem como narradoras das suas histórias e lutar por esses espaços que não são fáceis, é o processo de reescrita da história que as mulheres estão fazendo ao longo do século XX e do século XXI. Então, eu acho que é isso. Sim. Essa questão do monopólio do pensamento, da história, é toda uma questão que afeta muito as meninas desde cedo, né? Porque falta representatividade, falta você ver grandes mulheres em todos os lugares, então ver na política, ver na ciência. E como você acha que isso afeta as meninas por não conseguirem ver outras figuras femininas em cargos mais altos? Você acha que isso acaba afetando a trajetória de desenvolvimento e a evolução feminina? Sim, eu acho que a representatividade, quando você se olha no espelho e você se enxerga como pessoa, tipo, quem sou eu? Né? Eu sou a Maria, mas quais as características da Maria? Uhum. E essas características, elas não estão nas mídias, não estão nos livros didáticos que a gente consome. Isso altera muito a nossa visão de quem pode ser o herói. Vamos pensar assim, né? Não Sim. em heróis, heroínas. Mas quem são os nossos heróis? São aqueles que a gente toma como modelo. Então, quando você não vê mulheres fortes na mídia, por exemplo, quando você não vê mulheres negras em telejornais, imagine o que representa a Maju Coutinho num jornal de uma grande emissora como a Rede Globo. Ela é uma mulher negra como principal, como uma âncora jornalística. Vamos pensar assim. Quando uma menina se olha nesse lugar, que era um lugar masculino, o que ela vai ter? Ela vai sentir um impacto positivo. Eu também posso ser essa pessoa. Quando você vê uma Marta jogando futebol e sendo uma grande jogadora, o que você vê? Eu também posso ser jogadora. Então, a história das crianças se constrói a partir do que elas são capazes de sonhar. Sim. E elas só podem sonhar com aquilo que é apresentado para elas poderem se representar. Então, eu acredito que tem uma trajetória gigantesca para as mulheres ocuparem. Então, as mulheres são mais de 50% da população brasileira e ainda são minoria nos cargos de poder. Nós tivemos a primeira experiência de uma mulher num cargo mais alto do país, e aí a gente vai olhando para essas cenas e fala, quanto tempo demorou desde a proclamação da República para que uma mulher fosse a primeira presidente de um país? Foi só depois dessa longa trajetória que nós podemos ver a escrita da história. Sim. Então, a representação de toda forma de corpo, de toda forma de mulher, é necessária para que as meninas se enxerguem e se amem, e ao se amar, elas se sintam com o poder para poder fazer. É isso um pouco do que eu tento fazer no dia a dia. Quando eu falo assim, olha meninas, olhem para cá, tem uma professora que faz história, tem professoras mulheres, né, dentro das áreas, só que olhem também um pouco mais longe, onde estão as mulheres nos cargos gerenciais. Então, quando nós vemos poucas mulheres nas cadeias de comando e muitos homens, é sinal que ali a gente ainda precisa lançar luz. Por quê? Preciso de mulheres que atuem em mercados arriscados. Nós precisamos, então, dessas coisas. E essa representatividade, a falta de representatividade, é o que a gente precisa ainda conquistar. Eu sempre uso o exemplo da Barbie. Eu adorava brincar de Barbie. E a Barbie, ela era uma boneca loira, alta, magra, ela tinha muita perna. E eu falava, uau, quando eu crescer eu vou ter pernas como a da Barbie. E de repente, o que acontece? Sai uma menina de cabelos castanhos, pequenininha, que não tinha o formato da Barbie. Pensa como aquilo era frustrante. Na minha época, a apresentadora mais famosa era a Xuxa.
E eu queria ser Paquita, mas para ser Paquita eu tinha que ter cabelo loiro, porque isso representava o que tinha disponível. Hoje, quando eu olho para as Barbies, eu falo assim, yes, o mundo está mudando. Porque a diversidade dentro desse mercado, você pode falar, professora, mas isso é indústria cultural, o que está fazendo? Mas ela representa algo, que é a diversificação do que nós consideramos feminino. E isso é ganho. É um pequeno ganho, mas é um grande ganho se a gente imaginar que um futuro tão recente, eu tenho 36 anos, imaginem vocês que quando eu tinha 10 anos, eu não tinha essa boneca. E agora, talvez quando eu tiver um filho, uma filha, que vai querer brincar com essa boneca, eu posso falar, olha, te representa porque tem de todas as cores, de todos os tamanhos, e você pode escolher uma que parece com você. Isso é muito importante. Demais. Agora, o que a gente tem que brigar é para a representação nos cargos de poder, né? Quanto mais altos, precisamos de mais mulheres. É muito importante trazer esse assunto à tona aqui com a gente, né? Porque mesmo vendo que muitas coisas mudaram, muitas conquistas foram feitas pelas mulheres, mas ainda muita coisa para se conquistar, né? Sim. Tem muita gente que fala, nossa, o feminismo é besteira, ai, não sei o quê. E tem muita desigualdade, igual você falou, sobre os cargos mais altos serem da parte dos homens, majoritariamente masculinos. Uma coisa que na sua fala você estava falando e eu comecei a pensar, você acha que o modo de criação que é feito na infância, tipo as meninas serem treinadas para cuidar da casa, essas coisas erradas, e os homens, os meninos, serem treinados para brincar e essas coisas, influenciam na escolha da profissão mais para frente, nos cargos que estão trabalhados atualmente? Eu acho que influencia e muito, porque como professora, eu entendo o papel da educação. O futuro que eu quero se constrói a partir das habilidades que nós aprendemos. Então, esse é um método básico educacional. E aí, quando a gente pensa nas meninas, quais são as coisas que são oferecidas para as meninas? Hoje, em menor grau, mas ainda é amplo o espectro, né? Se a gente entra numa loja de brinquedos, o campo das meninas, ele tem a ver com o cuidado. Então, é delicado. Oi? É delicado. É delicado, é suave, tem bonecas, tem carrinhos. Fogãozinhos de brinquedo. Então, e pensa nisso. E o lado dos meninos? É o lado do risco, da ação. Então, pense um mercado financeiro, quando você tem que tomar a decisão de milhões. Sim. Quem está mais habilitado para se encaixar nesse espaço? Alguém que sabe como correr riscos, que não tem medo? Ou alguém que tem habilidade para cuidar, para ser calmo, prudente? Então, isso vai delineando, por exemplo, quando nós olhamos para o mercado de profissões. A maior parte das profissões que se relacionam ao cuidado, então pensemos assim, os cuidadores nos hospitais, o campo da enfermagem, eles são majoritariamente femininos. E são femininos por quê? Porque são habilidades de cuidado. Mulheres olham para vários ângulos, cuidam. Isso é natural? Não. Isso é condicionado, é um processo de desenvolvimento que se naturaliza. Assim como o não ter medo e se apoiar no risco, porque quando você pula de um lugar, quando você corre, do que nós estamos falando? De se arriscar. E aí você entende, né, essa agressividade, quando ela é bem intencionada, como é que ela pode ser utilizada como uma profissão. Então, eu acho que se nós criássemos seres humanos, você falou assim, o feminismo é desnecessário. Que sonho falar que o feminismo é desnecessário. Que mundo eu gostaria de viver para falar, olha, estou ultrapassada, estou falando de uma coisa que não tem nada a ver. Às vezes as pessoas podem até falar para a gente, mas as meninas podem, elas podem mesmo. Mas a questão é, quanto é que nós treinamos essas habilidades? Quando é que nós não repreendemos uma menina por falar mais alto? Na sala de aula, você vê um caderno, por exemplo, todo cheio de orelhas, de dobras, talvez até um pouquinho sujo de dedos, de treino. Você já olha e fala, pode ser de um menino. O que é isso? Senão a reprodução desses lugares, do cuidado e do zelo para uns e de não cobrar esse zelo, esse cuidado com a letra para outros. E é nessas pequenas nuances que a gente vai percebendo
como vai tendo separações, como é que a gente vai reforçando e como é que esses seres humanos que nós queremos livres e iguais, igualmente arriscados, igualmente cuidadosos, tem que fazer todo um trabalho, né, de nos reeducarmos para poder ter as crianças que nós gostaríamos do mundo, né? Então, acho que é isso. Sim. Então, é extremamente importante para repensar esses campos de trabalho e as nossas escolhas. Será que elas não são determinadas? Na hora que descobriram lá no ultrassom qual era o nosso sexo? Só para a gente encerrar o nosso podcast, como você, como mulher, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou para conseguir chegar até aqui, se formar, sabendo da dupla jornada de trabalho que existe impregnado nas mulheres? Você não tem filhos, mas muitas mulheres têm. E é muito difícil, né? Às vezes elas até desistem de conseguir se formar, de terminar a faculdade por causa dessa dupla jornada. Você, como mulher, quais foram as dificuldades que você enfrentou na esfera acadêmica para conseguir chegar até aqui? Olha, dentro da esfera acadêmica, enquanto graduação, as minhas maiores dificuldades foram no campo da pesquisa, porque no campo de pesquisa eu pesquisava mulheres à noite, eu fazia entrevistas e coletas, e eu sempre ia acompanhada por um homem, que era o meu namorado na época. Por quê? Porque o ambiente da rua era muito hostil. Depois que eu me tornei profissional, as dificuldades elas vinham em provar o valor. Por exemplo, eu faço o que um homem faz e faço melhor, ou faço igual. Só que toda vez a energia despendida para mostrar isso em termos curriculares ou mesmo com os próprios alunos para colocar nesse viés, falando, olha, pode acreditar no que eu falo. Às vezes custava o afeto, por exemplo, eu me sentia muitas vezes mais séria, mais dura, de cara fechada para impor um lugar que talvez um homem não precisasse. Hoje, por exemplo, eu tenho mestrado, tenho doutorado, e essas coisas, né, academicamente, que esses títulos acabam fazendo o quê? Eles se impõem como questões, olha, ela sabe do que está falando, por quê? Porque ela estudou bastante. Mas será que um homem, nas mesmas condições do que eu, teriam necessidade de falar, olha, ela precisa, eu não preciso mostrar todos os títulos que eu tenho na minha pastinha para vocês me respeitarem. Então, eu não sei se isso é um processo interno, que eu precisei estudar tanto para falar, olha, esse é meu lugar, ou se talvez a sociedade seja mesmo assim, né? E aí a gente ainda precise discutir esses lugares entre ser profissional e mulher, né? Como se isso fosse contabilizar para um homem. E uma das coisas que impactou, por exemplo, eu sempre escuto sobre a família. E aí, quando você vai ser mãe? Eu me lembro até hoje, quando eu passei no mestrado, me deram mais parabéns pelo meu casamento do que pelo meu mestrado. E eles aconteceram na mesma época. Então, Isso é bastante significativo, né? Parabéns, você conseguiu um homem e não um título. Então, são algumas coisas que impactam na vida de mulher, certo? E eu acho que isso nós vamos passar, mas um dia vai passar e vai se tornar obsoleto. Nossa, é muito importante desconstruir isso. Sim, demais. Até ofende, assim, ouvir falar, porque parece algo distante, mas é algo que está presente na nossa rotina. Mas isso é resistência, isso que a gente vai fazendo. A gente vai se construindo, se reconstruindo, se fortalecendo, sempre de mão dada e lutando para que não só as meninas sejam feministas, mas que os meninos também sejam, né? Para que daí a gente construa juntos um mundo onde a gente não precise mais falar dessas coisas. Vai demorar, mas vai dar certo. Bom, o papo está ótimo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, mas temos que encerrar agora. E suas palavras foram incríveis. Eu acho que é um papo extremamente necessário para se trazer aqui, para a gente conversar, para trazer na mesa, assim, porque dentro do ambiente escolar a gente conversa muito sobre isso, nas aulas de sociologia, nas aulas de histórias, mas fora muitas pessoas não têm contato com esse conteúdo, então é muito importante. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena grande mulher aqui com a gente. E é isso. Até o próximo Pod do Grito e tchau. Tchau, gente. Obrigada. Até. Até.